Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu já vi que já temos algumas pessoas já conosco. Olá Cecília, olá Sônia, olá meu amor, tudo bem? Olá Edivone, Deus abençoe vocês poderosamente. Vamos ter um tempo assim muito gostoso para estudar a palavra de Deus. E antes de nós começarmos, faça algo especial, compartilhe agora. Vai ali no seu celular, coloca lá compartilhar. Compartilhe essa live agora na sua rede social. Compartilhe com seus familiares, vá lá no seu grupo do WhatsApp, com seus irmãos. Vamos conversar acerca da palavra de Deus. Algo muito impactante Deus tem para nós nessa noite. E eu creio, amados, Deus vai falar com você. É um tempo assim muito especial, muito precioso. Ok? Então, temos nessas lives buscado sempre um assunto que vai edificar a sua vida. Estamos vivendo dias difíceis, dias muito diferentes. Os últimos, está dando quase 90 dias que estamos numa pandemia, certo? Alguns em quarentena, tudo muito diferente. Então, é importante eu e você crescermos em Deus, é importante eu e você avançarmos em Deus. E como a Raquel ministrou no final de semana, certo? Aprofundar as nossas raízes, cuidar das nossas raízes. Então, isso que queremos fazer e as nossas lives de terça e quinta têm exatamente esse propósito: colocar ferramentas, dar ferramentas a mim e para você, para que nós venhamos crescer ainda, para que nós venhamos aprofundar. Falamos sobre oração, falamos sobre, estamos falando acerca da palavra de Deus, da Bíblia, algo muito importante, e depois estaremos falando acerca de outros assuntos. Então, vamos estar juntos, compartilhe, vamos estar esse tempo, queremos em meia hora, sabe, edificar a sua vida, desafiar você a crescer e aprofundar em Deus. Estamos juntos? Se você está junto comigo, dê um okzinho, dê um coraçãozinho para mim, eu amo vocês. Certo? E vamos continuar naquilo que temos conversado nesses dias, sobre você conhece a sua Bíblia. Já queremos falar acerca da palavra de Deus, conversar acerca desse assunto tão importante, extremamente importante para a minha vida e para a sua vida. Nós temos usado como texto base, como texto padrão, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda a escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução de justiça, para que o homem de Deus diga assim: para eu. Sabe, ou seja, eu falei na última semana, na última terça, que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela fala conosco, ela conta a minha história. Então, o texto foi escrito para mim, para eu seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, para eu e você sejamos aptos para andar com Deus. Mas é impossível querer agradar a Deus e não querer andar com a palavra de Deus, não querer conhecer a palavra de Deus, não ser um estudante da palavra de Deus. Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus, sermos conhecedores, entendermos o livro, conhecermos o livro, conhecer as suas histórias. Então precisamos disso. E é muito legal eu e você termos, e eu gosto dessa frase, tenha uma visão macro da Bíblia e você entenderá a sua origem e o seu destino. É a partir do macro que entenderemos os desdobramentos da narrativa bíblica. A partir do macro. Por exemplo, é muito difícil, muitas vezes você vai pegar um texto de Hebreus e você vai ler, você vai ter uma compreensão maior do texto, adequada do texto, se você não conhecer outros aspectos da palavra de Deus, não conhecer o macro da Bíblia. Deus pode falar com você, o Espírito Santo sempre vai poder falar com você, mas ele vai poder falar com você de forma muito mais profunda, certo? De uma forma muito mais, sabe, que vai produzir muito mais efeito na sua Bíblia, se você, na sua vida, se você tiver um entendimento do todo. Então é muito importante, muito importante. E nós conversamos na última semana acerca que a Bíblia ela conta a nossa história. A Bíblia não é um livro impessoal.
A Bíblia ela conta a nossa história, amados. A Bíblia não conta a história de Deus. A Bíblia sequer ela começa apresentando quem é Deus. Ela já começa dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas a Bíblia conta a nossa história, a nossa origem, quem eu e você somos. Então, se você deseja saber quem você é, a sua história, a sua origem, você precisa conhecer a palavra de Deus. Ok? A Bíblia revela um Deus que criou você e deu todos os caminhos para eu e você nos relacionarmos com Ele. Eu falei muito na última live que Deus é um Deus de relacionamento. Olá, Rosa. Olá, Kelzinha. Deus abençoe vocês. Rodrigo, Carla, João Vitor. Deus abençoe. Então, Deus revela. Deus é um Deus de relacionamento e Ele se revela em toda a Bíblia como um Deus que quer se relacionar conosco. A Bíblia revela a nossa origem, Deus, e o nosso destino, que é o próprio Deus. Então, a nossa origem e o nosso destino é Deus. A Bíblia mostra que Deus sempre abençoa aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. Deus abençoa esses. Mas a Bíblia também mostra que Deus trata com todo rigor aqueles que desobedecem a Ele. Ok? Então, nós falamos sobre isso na última live. E hoje eu quero caminhar um pouquinho mais. Eu queria que você prestasse muita atenção. Sabe? Desse uma silenciada nas coisas que estão ao seu redor agora. Sabe? Se aquietasse. Sabe? Respire fundo. Sabe? Eu quero em 20 minutos, eu quero trazer uma verdade ao seu coração que você precisa entender. Você precisa entender algo. Então vamos lá. A Bíblia revela o modus operandi de Deus. Como Deus opera. Mas a Bíblia traz a revelação de como Deus opera. De Gênesis até o Apocalipse, Deus sempre opera da mesma forma. Então, se você quer conhecer Deus, como Deus opera, eu vou ler no final o texto de Tiago que diz que Deus não muda, Deus não tem variação. Mas o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Algumas pessoas pensam que Deus se converteu entre o novo e o velho, entre o velho e o novo. Não, mas é o mesmo Deus. Nós temos que entender isso. Então, ao lermos a Bíblia, nós compreendemos como Deus opera no decorrer do tempo. E eu quero trazer um conceito para você nessa noite muito importante. Vamos lá. Como Deus opera. De Adão, de uma pessoa, Adão, Deus estabeleceu a humanidade, um ser coletivo. Deus estabeleceu a humanidade. De Adão, Deus estabeleceu a humanidade. De uma pessoa, Abraão, Deus estabeleceu uma nação, Israel, um ser coletivo. De Jesus, Deus estabeleceu a igreja, um ser coletivo. Agora, vamos lá. Pegue comigo essa frase. Guarde isso. Deus se relaciona no individual, mas o seu propósito sempre se estabelece no coletivo. E isso eu e você precisamos entender. Deus, ele se relaciona no nosso individual, mas o propósito dele sempre se estabelece de forma coletiva. Nós vemos isso na palavra de Deus por toda ela. Deus se relacionava com homens e mulheres, mas o propósito sempre era de forma coletiva. Deus trabalha a humanidade, Deus trabalha a nação, Deus trabalha a igreja. No Novo Testamento, do Velho Testamento, aliás, tudo girava em torno do povo de Israel. Tudo era Israel. Israel, Israel, Israel. No Novo Testamento, começa com Jesus, um homem, um ser individual, e termina com Jesus, um ser coletivo, a igreja. Em toda a Bíblia, nós vemos Deus operando em pessoas para empreender o seu propósito coletivo. Mas o propósito de Deus ele é sempre coletivo, ele nunca é individual. Nós temos que entender isso. Sendo assim, vamos lá, você está sentado ali? Vamos lá. Sendo assim, tudo que Deus quer operar na sua vida, em você, e através da sua vida, sempre terá um propósito coletivo. Pois eu e você, somos essencialmente um ser coletivo. Eu e você somos igreja. Lembra lá de 1 Coríntios? Fala acerca que eu e você devemos discernir o corpo. O que é discernir o corpo?
é entendermos que eu e você somos corpo de Cristo. Eu e você somos um ser coletivo. Então, amados, o propósito de Deus na sua vida, ele só vai se cumprir no aspecto coletivo. Eu e você fazemos parte do ser coletivo. Efésios fala a justa operação de cada parte. Então, guarde bem o que eu quero dizer para você agora. Deus tem um projeto na sua vida? Tem. Mas esse projeto só tem serventia de forma coletiva. Porque o macro de Deus, o projeto de Deus, ele é coletivo, ele é a igreja. Quando Jesus vem voltar, ele não vem buscar você, ele vem buscar a igreja, ele vem buscar a noiva. Deus, quando no Velho Testamento, ele trata sempre nação de Israel. O meu povo pecou. Então guarde isso. Eu vou repetir. Deus quer operar em sua vida e através da sua vida. Mas o teu propósito é essencialmente coletivo. Todo o propósito de Deus na sua vida só vale a pena numa expressão coletiva. É isso que nós vemos por toda a palavra de Deus. Deus chama uma pessoa, mas ele estabelece o seu propósito no coletivo. Se Deus, todo o projeto de Deus, se não tiver uma expressão coletiva, igreja, na sua vida, na sua casa, na sua família, você está fora do propósito. Por isso, quando fala, não, o propósito de Deus é a minha família. Não, o propósito de Deus é a igreja. Neste tempo, Deus trata a igreja. Propósito, é só ler a Bíblia. No Velho Testamento, tudo aquilo que Deus fazia, movia pela nação de Israel. Deus é um ser coletivo. Ele trabalha com propósitos coletivos, não individuais. Deus se relaciona no indivíduo, você como indivíduo, mas o propósito de Deus se estabelece no coletivo. Por isso, o congregar é essencial. Por isso, ser igreja, viver igreja, se relacionar com igreja é essencial. Porque sem igreja, vou dizer uma frase e preste atenção. Sem igreja, não existe propósito de Deus na sua vida. Porque o querer de Deus, ele só vai se estabelecer no aspecto coletivo. Porque o propósito de Deus, ele se estabelece de forma coletiva. O relacionamento é individual. O propósito de Deus é no coletivo. Lembre-se disso. Leia tudo aquilo, leia o Velho Testamento, leia o Novo Testamento. Você vai perceber sempre isso. Deus se relaciona no indivíduo, no individual, mas ele coloca o seu propósito no coletivo. Creia nisso. E hoje é a igreja. Eu e você estamos nesse tempo e precisamos entender que o propósito de Deus na sua vida só se estabelece se estiver uma expressão no coletivo, através da igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando todo mundo congregado num só lugar, no templo, não. Estou falando de ser igreja em todo o tempo, de vivenciar o reino de Deus em todo o tempo, de ter uma mentalidade e uma cultura de reino. Você é igreja em todo o tempo. E através da igreja, eu e você precisamos experienciar o reino de Deus. Nós vemos no Velho Testamento, e eu quero hoje me ater um pouco mais ao Velho, nós vemos que Deus tinha em Israel, a grande vitrine de quem ele era. As nações conheciam o Deus de Israel e buscavam o Deus de Israel porque viam Deus prosperando a nação de Israel. Nós temos que entender isso. Deus, ele se manifesta de forma coletiva. Você precisa entender essa verdade, você precisa se apaixonar pela igreja, você precisa amar a igreja, você precisa amar viver isso, porque o querer de Deus na sua vida só vai se estabelecer num aspecto coletivo, nunca no aspecto individual, nunca apenas na sua família. Ah, minha família. Não. A sua família é algo extraordinário, um presente de Deus. Mas propósito de Deus é no coletivo, não é no indivíduo. Ok? Ele se relaciona no indivíduo. O propósito é no coletivo. Sendo assim, e eu vou terminar esse segmento, essa sessão, tudo que Deus quer fazer, tudo aquilo que Deus quer fazer e operar em sua vida, e através da sua vida, sempre terá um propósito coletivo. Você, essencialmente, é um ser coletivo. Você é a igreja. Você pode dizer um amém por isso? Aí, amém? Glória a Deus. Ok, agora eu quero que você faça uma coisa. Agora, busque a sua Bíblia. Busque a sua Bíblia. Pegue lá a sua Bíblia. Eu quero ensinar algo para você que está logo no início da sua página. Eu quero ensinar algo para você que está aqui no seu índice.
Certo? Pegue lá a sua Bíblia. Eu vou te dar 10 segundos de relógio pequeno para você buscar a sua Bíblia de papel. Que você está assistindo pelo celular, você não vai poder ver. Pega a sua Bíblia de papel, pega ali na mão agora. E eu quero ensinar algo para você se encontrar um pouco ali no Velho Testamento. Olá, Margarida. Olá, Fábia, Carla, Mauro. Deus abençoe vocês. Vamos lá, todo mundo com a Bíblia. Se você está com a sua Bíblia, dá um ok. Vamos lá. Como é o Velho Testamento ele é composto? Como o Velho Testamento é composto? Você tem ali no Velho Testamento 36 livros, ok? 39 livros do Velho Testamento. A composição do Velho Testamento. Vamos lá. Você tem o Velho Testamento que começa em Gênesis e vai até Malaquias. Esse é o Velho Testamento. A primeira coisa que você precisa entender é que ele não está em ordem cronológica. Ele está colocado na sua Bíblia em seções, em algumas seções, em alguns tópicos, em alguns grupos. O primeiro grupo é de Gênesis até Deuteronômio, que é uma linha histórica de aproximadamente, eu conto aproximadamente de Gênesis 3, que nós não sabemos quanto tempo levou Gênesis 1 e 2, Gênesis 3, até o povo estar na entrada, no final do caminho da peregrinação do povo do Egito, o povo que saiu do Egito, estava no deserto, antes de atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã. Ali, aproximadamente, conta-se em torno de 2.000 anos de história, ok? Então, é chamado também a Torá, a lei de Moisés. É de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está em ordem cronológica. Depois desses livros, nós temos o livro de Josué a Esther, certo? Josué e Esther. E eu quero abrir aqui um pouquinho esse de Josué e Esther, os livros históricos, para você compreender a linha histórica. A linha histórica. De Josué a Ruth, nós temos a conquista de Canaã até o profeta Samuel. Ou seja, ali nós começamos a ver os processos de Deus. Os processos de Deus, não aguarde isso. Deus é um Deus de processos. E quando você lê Josué, quando você lê Juízes, quando você vê Ruth, você começa a perceber os processos de Deus, de como Deus opera para estabelecer o seu querer. Nós vemos isso de uma forma muito clara ali na Bíblia. Então você precisa entender isso. Deus é um Deus de processos. Porque a Bíblia diz que Deus deu a terra de Canaã ao povo de Israel. Mas ele teve que conquistar a terra. Foi um processo que levou anos. Deus é um Deus de processos. Depois de Ruth, nós temos de 1 Samuel até 2 Crônicas, onde nós vemos a transição de um governo teocrático baseado no profeta Samuel, e nós vemos os reis. Ali nós vemos Saul, Davi, Salomão, até o final de 2 Crônicas, quando o povo, em função do pecado da nação, é interessante isso, Deus tinha um projeto com Israel, um projeto com eles, mas em função do pecado eles foram destruídos como nação e levados cativos à Babilônia. Então nós vemos de 1 Samuel a 2 Crônicas, você está acompanhando aí no índice? Vamos lá, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Nós vemos Samuel, uma das maiores figuras proféticas, e nós vemos até o final de 2 Crônicas, o povo sendo cativo à Babilônia. Depois nós vemos Esdras, Neemias e Esther, ou seja, a reconstrução de Jerusalém como nação. Então, eu vou pegar de Gênesis 3 até o final do livro de Esther, é uma linha histórica. Ali nós temos a história. Ou seja, Esther termina aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Ali termina o Velho Testamento. Historicamente, o livro de Esther se encerra o Velho Testamento. Todo o resto, de Jó a Malaquias, se encontra entre Josué até o livro de Esther. Você entendeu isso? Ok? Estamos juntos? Entenderam? Então aí você precisa entender isso. Então o livro histórico, a linha histórica do tempo, é de Gênesis 3 até o final de Esther. Todo o resto, de Jó até Malaquias, estão contidos dentro desse texto. Ok? Vamos lá, um pouquinho mais adiante.
Então você tem ali os livros históricos. E é muito interessante, um dos aspectos dos livros históricos, tá lá, vou contar isso depois. Depois dos livros históricos, nós temos Jó, livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São chamados de livros poéticos. Mas se você quer aprender a se relacionar com Deus, leia os Salmos. Você vai perceber muito como orar, como cantar. Leia os Salmos. Você quer aprender como se relacionar com os homens, uns com os outros? Leia Provérbios. Leia Provérbios. É legal que você pode ler, por exemplo, o mês de 31 dias, são 31 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia, mas você aprende muitas preciosidades. A maioria dos salmos foi escrito por Davi. Mas também Moisés, o Salmo 90 e 91, foi Moisés que escreveu. Nós temos salmos de Asaf, salmos de Gedutom. Nós temos outros autores dos salmos, mas a grande maioria foi de Davi. Provérbios, a grande maioria dos provérbios são de Salomão. Né? Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. Cantares, um livro escrito por Salomão. São livros poéticos. Depois de Cantares, nós temos de Isaías, do profeta Isaías, até Malaquias. É Deus falando ao seu povo, proclamando, corrigindo, anunciando. O pano de fundo histórico de Isaías até Malaquias é o livro dos reis. É Reis e Crônicas. É interessante nós entendermos isso. E você entende, por exemplo, Isaías começa no ano que morreu o rei Josias. Certo? Você começa, sempre o livro profético faz menção ao rei, faz menção à linha histórica, aquilo que estava acontecendo historicamente. E deixa eu dar algo muito interessante para você. Estão comigo? Joia? Está sendo legal? Deixa eu dar o contexto histórico. Por exemplo, os 3 últimos livros do Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles são contemporâneos a Esdras, Neemias e Esther. Eles estavam no mesmo tempo. Ou seja, a Bíblia nos diz, por exemplo, no livro de Esdras, que o povo estava reconstruindo, sendo encorajado pela palavra do profeta Ageu e Zacarias. Ou seja, eles eram contemporâneos. Ou seja, quando a Bíblia fala em Ageu, sabe, que não é tempo de você cuidar das suas casas, mas é tempo de você primeiro reconstruir o templo. É o tempo onde Esdras está lá reconstruindo o templo. E o povo havia abandonado a reconstrução do templo e estava cuidando da sua casa. E Ageu diz: ei, não é tempo de construir a sua casa, priorize a casa de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então, são contemporâneos. Eu e você precisamos entender, certo? Então, é importante aí você termos essa visão histórica. Está ali agora, Gênesis até Deuteronômio, a Torá, livros históricos. Josué, Esther, livros históricos. Em Esther termina a linha histórica, 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio. De Jó a Cantares, os livros poéticos, e de Isaías a Malaquias, os livros proféticos. Mas e os proféticos? Muita coisa se cumpriu em Jesus. Muita coisa está se cumprindo agora. E muita coisa ainda vai se cumprir agora no final dos tempos. Certo? Quando eu falar, talvez eu faça algum conjunto de lives só sobre o fim dos tempos. Certo? Existem 150 capítulos em toda a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, que fala acerca do nosso tempo, os tempos do fim. Joia? Vamos lá. Agora eu quero encerrar. Mas ao ler a palavra de Deus, eu quero fazer uma pequena revisão daquilo que falamos hoje. Ao ler a palavra de Deus, você deve perceber, Deus, ele sempre vai se cumprir Deus sempre vai cumprir o seu propósito coletivo. Deus é um Deus que se relaciona no individual, mas o propósito dele se estabelece no coletivo. Lembre-se? Adão, humanidade coletiva. Abraão, coletivo, Israel. Jesus, o coletivo de Jesus, a igreja. Não existe propósito individual. Em Deus só existe propósito coletivo. Não existe ninguém que é a parte da igreja. Tudo aquilo que Deus quer fazer hoje, Ele vai fazer através da igreja. Todo o propósito de Deus na sua vida
ele só é válido, ele só terá valor se envolver igreja, reino de Deus. Guarde isso. Deus se relaciona no indivíduo, mas ele se revela o seu propósito no coletivo. Nós vemos isso por toda a Bíblia, você precisa compreender e sabe, internalizar essa verdade. Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos. Mas Deus falou a Abraão que iria prover para si o cordeiro. Quem era o cordeiro? Jesus. 2000 anos depois. Ou seja, até então ele fez um processo. Quando o povo entrou na terra prometida, foi um processo de conquista. Deus é um Deus de processos e por toda a Bíblia nós vemos Deus se movendo por processos. Então não corra dos processos de Deus. O querer de Deus é estabelecido por processos. Ok? Deus, em terceiro lugar, Deus não negocia seus valores, seus princípios e os seus mandamentos. Mas Deus tinha um plano com a nação de Israel. Mas a nação de Israel, o que ela fez? Ela se desviou, ela se tornou uma nação idólatra. E o que Deus fez? Deus destruiu a nação. Porque os valores de Deus, os princípios de Deus, Deus não negocia. Mas o propósito de Deus sempre vai se cumprir. Se não se cumprir na sua vida, vai se cumprir na vida de outro. Por isso, o propósito de Deus é coletivo, ele não é individual. Ele não é individual. Que alguém pode dizer, não, eu não quero. Ok. Na sua vida, talvez você não quer, mas o propósito de Deus sempre vai se cumprir de forma coletiva. Então, Deus não negocia os seus valores, os seus propósitos, os seus mandamentos. Deus não negocia. E, em último lugar, nós vemos aqui que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de juízo. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de juízo. Mas o juízo e o amor de Deus são os dois lados da mesma moeda. São os dois lados da mesma moeda. Lembre-se que eu falei na última live. Deus ele chama você a um relacionamento com Ele. Mas se você não quer andar com Deus hoje, por quê? Então Deus vai dizer, então você não quer andar comigo. Então você não vai andar comigo na eternidade. Eu e você temos hoje, nesse tempo que estamos vivendo, a oportunidade de dizer, eu quero andar com Deus. Ok. E Deus diz, joia, então você vai andar comigo aqui e você vai andar comigo na eternidade. Quem diz não para Deus hoje, está dizendo não Deus para Deus hoje e por toda a eternidade. Deus é um Deus de juízo e ele respeita as nossas escolhas. Mas o juízo de Deus, ele jamais é feito, jamais terá surpresas. E é tão interessante isso, nós veja isso no Velho Testamento. Deus, em todos os seus profetas, ele diz, olha, se converta, volte-se a mim. Caso contrário, eu destruirei essa cidade e vocês serão levados cativos. Deus repetiu, 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 repetiu. Porque Deus não deseja a condenação de ninguém. Mas também Deus respeita as nossas escolhas. E quando ele faz juízo, ele simplesmente ele diz, ok, eu vou dar a você aquilo que você escolheu. Bom, esse é o juízo de Deus. E Deus é tão justo, tão amoroso, que ele diz, ele abriu o jogo, com Deus não tem surpresa. Se você caminhar comigo, o destino é esse. Se você não quiser caminhar comigo, o destino é esse. Não haverá surpresa. E é isso que você vê em todo o Velho Testamento. E é assim que nós veremos hoje. Ok? Estamos juntos? Deus é um Deus de propósito coletivo. Deus é um Deus de processos. Deus não negocia os seus valores. E Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de juízo. Amado, Deus não se converteu do Velho Testamento para o Novo Testamento. Ele continua sendo o mesmo Deus. Seus propósitos, seus valores, seus mandamentos não mudaram. Sabe por quê? Olha só o que diz esse texto. Tiago 1,17. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, do Deus Todo-Poderoso, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda. Então, quando você lê Deus agindo na palavra de Deus, ele não muda. Ele tem os seus valores, ele tem os seus princípios. Deus não muda. Guarde isso. Deus é um Deus. Então, a palavra de Deus também não muda, porque se Deus não muda, a palavra dele também não muda. Por isso, eu e você podemos confiar na palavra de Deus. Ok, queridos? Então, eu e você precisamos conhecer essas verdades, conhecer a Bíblia. Na semana que vem, eu vou falar sobre o Novo Testamento, falar um pouquinho acerca do projeto de Deus, do Novo Testamento, como Deus opera, certo? E aí vamos tentar terminar na semana que vem acerca da série de lives sobre a Bíblia. Está sendo edificado?
ok? Deixa eu falar algo muito importante. Nós como igreja local, nós como comunhão cristã chamada, nós estamos nessa semana tendo um tempo de jejum, de oração. Então, amanhã é o nosso último dia de jejum e oração. E o último dia nós vamos ter o seguinte propósito. Cada dia a gente tem estabelecido um propósito. E o propósito dessa sexta vai ser provisão, prosperidade e abundância. Mas muita gente tem falado e teremos entrando num tempo de crise, amados, e teremos um tempo de crise, certo? Mas, por isso nós queremos que crescer na graça de Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo em tempos de crise, o povo de Deus semeava e Deus prosperava. Mas a nossa dependência é de Deus. Por isso nós vamos amanhã, o tema vai ser sobre provisão, prosperidade e abundância. Para quê? Para nós termos e para nós provermos para outros. Amados, Deus chama você para ser uma fonte de provisão para outras pessoas. E nós temos que responder esse chamado. Então, isso nós vamos jejuar amanhã, certo? Para, Senhor, dar-nos provisão, sustento, abundância, para termos para nós e para repartir com muitos. E de uma forma muito especial, amanhã, sexta-feira, às 8 horas da noite, no templo, nós vamos ter uma reunião de oração de entrega desse tempo de jejum. De entregar, vamos entregar ao Senhor esse tempo de jejum. Certo? Então, se você puder ir, vá, sabe, com todas as regras que nós temos de distanciamento, etc., mas vá a esse tempo. Nós vamos orar e entregar esse tempo de jejum ao Senhor. Por 1 hora, das 8 da noite às 9 horas da noite. Vamos orar, vamos clamar, Senhor, queremos crescer na graça. Queremos orar especificamente como igreja. Nós já temos orado como igreja, mas e com mais irmãos, sobre os propósitos que temos listados, sobre os projetos que estão diante dos nossos olhos. Certo? Tem um projeto muito legal pela frente, que eu vou desdobrar nos próximos dias sobre o Espaço Vida. Certo? Tem coisas extraordinárias que Deus está fazendo. Então, sabe, vamos orar amanhã, engaje nesse dia de jejum. Nós seremos surpreendidos por Deus nesse instante. Ok? Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza. Pai Celestial, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos. Senhor, que a tua palavra esteja crescendo nos nossos corações de uma forma extraordinária. Queremos crescer em te conhecer a cada dia. Crescer, crescer e crescer. Senhor, que venhamos entender que o Senhor é um Deus de relacionamento individual, mas o Senhor se revela o teu propósito de forma coletiva. E que possamos entender que somos um ser coletivo. Senhor, nesses dias ainda nós celebramos a ceia no próximo domingo e queremos cada dia mais ter essa consciência que somos um ser coletivo, que só faz sentido às nossas vidas se nós vivermos de forma coletiva. Espírito Santo, desperta em nós amor pela tua palavra. Amor. Espírito Santo, esteja tu que inspirasse tantos autores. Inspira aos nossos ouvidos para compreender a palavra de Deus nesse tempo. Eu abençoo os meus irmãos de uma forma extraordinária. Senhor, nesses dias de jejum, oração, Senhor, cada oração esteja ouvindo. Senhor, esteja respondendo. Queremos crescer na graça do Senhor Jesus. E queremos crescer em te conhecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas Deus abençoe a sua vida. Estou com muita saudade, sabe, de abraçar vocês, de estar junto com vocês. Mas haverá o dia, nós vamos valorizar cada dia mais, cada abraço. Deus abençoe. Domingo temos ceia do Senhor, vá preparando a sua casa, preparando a ceia. Mas se você ainda não foi no templo, vá no culto, ainda temos tido espaço. Venha celebrar junto. Deus tem sido assim, tão especial nas celebrações. Eu sei que você tem sentido a presença de Deus na sua casa, mas venha também ao templo. Venha, tem sido um tempo muito especial. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.